A paz do Senhor, meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: cruz crucificada pelo crucificado. Nós podemos conhecer e experimentar Deus por Sua palavra a nós comunicada. E para compreendermos essa comunicação tão bela e sublime, é necessário a presença de um princípio hermenêutico, o amor. O amor é a única forma de entendermos Deus e de compreendermos a sua palavra. Se o amor faltar, ou se o amor falhar, ou se o amor for substituído por religiosidades, a análise bíblica está perdida e o ser humano inicia um percurso num labirinto com interpretações falsas, erradas e que possam adulterar o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Mas, afinal, o que é a palavra de Deus? Deus é a própria palavra? Ele estava com a palavra? Ele é o verbo? Quem é o verbo? Em João capítulo 1, verso 1, nós podemos ler o seguinte trecho. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. A expressão no princípio reflete o versículo 1 do capítulo 1 de Gênesis e também é usado em 1 João 1:1 como uma referência para a encarnação. Os 5 primeiros versículos de João 1 são uma afirmação da pré-existência divina de Jesus Cristo antes da criação. Isso também nós podemos confirmar em João capítulo 1, verso 15, e também em João capítulo 8, dos versos 56 a 59. O verbo era aparece 3 vezes em João 1:1 e demonstra estar no tempo imperfeito, que enfoca a existência contínua no tempo passado. Este tempo verbal é usado para mostrar a pré-existência do Logos. Ele contrasta com o aoristo do verso 3, 6 e 14. Sobre o primeiro versículo do livro de João, observa-se a presença da expressão palavra, sendo que em outras traduções bíblicas aparece como verbo. O termo grego logos se refere a uma mensagem e não apenas uma única palavra. Neste contexto, é um título que os gregos utilizaram para descrever razão mundial e os hebreus em analogia à sabedoria. João escolheu este termo para afirmar que a palavra de Deus é uma pessoa e uma mensagem. O termo logos, ao ser analisado de modo mais profundo, verifica-se que significa colher, contar, calcular, narrar, pronunciar, proferir, falar, pensar, refletir, palavra, o que se diz, sentença, assunto da discussão, fundamento, causa, exercício da razão, argumento. Poderíamos citar aqui muitas definições sobre logos. No entanto, logos reúne numa só palavra 4 sentidos principais. O primeiro, a linguagem. O segundo, o pensamento ou razão. Terceiro, norma ou regra. Quarto, ser ou realidade íntima de alguma coisa. Ainda sobre João 1:1, a expressão com Deus poderia ser parafraseada face a face, descrevendo comunhão íntima e também apontando para o conceito de uma essência divina e 3 manifestações pessoais eternas. O Novo Testamento afirma o paradoxo de que Jesus é separado do Pai, mas também que ele é um com o Pai. Neste versículo, a expressão a palavra era Deus é o clímax da Bíblia Sagrada. Percebe-se que, além do verbo estar no tempo imperfeito, não há artigo que identifique o sujeito com theos, mas theos é colocado primeiramente na frase grega para dar ênfase. Portanto, o versículo 1 e versículo 18 do capítulo 1 de João são declarações fortes da plena divindade do Logos pré-existente. Jesus é completamente divino, bem como plenamente humano, conforme podemos ver em 1 João 4, versos 1 a 3. Ele não é o mesmo que Deus o Pai, mas ele é a própria essência divina como o Pai.
O Novo Testamento afirma a plena divindade de Jesus de Nazaré, mas protege a personalidade distinta do Pai. A essência divina única é enfatizada em João capítulo 1, verso 1, também em João capítulo 5, verso 18, João capítulo 10, verso 30, também nos versos 34 a 38. Enquanto suas distinções são enfatizadas em João capítulo 1, verso 2, verso 14, verso 18, também lá no capítulo 5, versos 19 a 23. A própria revelação está em João 1:1. A revelação é o verbo de Deus feito carne, feito como eu e você, sem cessar de ser Deus. O verbo de Deus, que é infinito, torna-se finito sem deixar de ser infinito. Deus foi Deus, Deus é Deus, Deus será Deus. O verbo, que é Deus, assumiu um corpo de carne para tornar-se homem. O verbo, a palavra, nasceu no planeta Terra e sentiu fome, sede, dores, tristezas e foi tentado. E, assumindo um corpo de carne, o verbo, mesmo permanecendo o verbo, assumiu também um corpo de poética, de parábolas, de metáforas, de ideias, de letras, de ensinamentos, de escrituras, de imagens, de meios de expressão, de palavras, de comunhão, de simplicidade. Por que isso ocorreu? Porque de outra forma os homens não teriam compreendido nem que o Verbo tornou-se realmente carne, nem que a pessoa divina que se fez carne é realmente o Verbo. O Verbo não é limitado por leis nem por conceitos teológicos estabelecidos de forma superficial. O Verbo faz o que quer, da maneira que quer, do jeito que quer e no tempo que quer, sem erros ou falhas. A compreensão da encarnação divina não deve ser vista como algo mitológico. A falta de amor faz com que os indivíduos analisem as escrituras de forma errada e falha, pervertendo valores, desconstruindo conceitos e exaltando o ego miserável e pecaminoso do ser humano. O que é a encarnação? A encarnação pode ser compreendida por meio do texto bíblico localizado em Filipenses 2:7, que, segundo a versão NVI, podemos ler da seguinte forma: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. A expressão esvaziou-se a si mesmo mostra que o pronome é enfático. Essa foi a escolha de Jesus. Aparentemente, Jesus escolheu viver como humano. Ele voluntariamente deixou sua glória divina e aceitou as limitações da carne. Jesus não se tornou menos que Deus em sua encarnação, mas ele aparentemente adicionou à humanidade a sua divindade. Ele deixou a glória exterior da deidade e assumiu a forma externa de um homem. Isso envolveu adição, não subtração. Durante o ministério terreno de Jesus, ele foi cheio e capacitado pelo Espírito, mas também ele era totalmente Deus e totalmente humano. Ele foi tentado conforme Mateus 4, ele foi provado conforme em João 4, ele sentiu um medo no Getsêmani conforme em Marcos 14, lá nos versos 32 a 42. Ele verdadeiramente conheceu e revelou o Pai, conforme João 1,18. Ele foi verdadeiramente um com a nossa humanidade, conforme em João 1,4. Na encarnação, Cristo continuou com a mesma natureza de Deus, mas acrescentou a si mesmo a natureza de um servo. A expressão vindo a ser servo é um paralelo literário exato da frase a natureza de Deus. Confirmado isso em Filipenses, capítulo 2, verso 6. O termo servo bondoso, doulos, aqui poderia ser usado no sentido do servo sofredor, de Isaías 42, dos versos 1 a 9, Isaías 49, dos versos 1 a 7, Isaías 50, dos versos 4 a 11, por exemplo. Jesus deixou a sua glória celestial por uma manjedoura. Segundo Coríntios 8, 9, nós podemos ver isso. Este é também o pano de fundo de Filipenses 2, 9 a 11. Este verso enfatiza a encarnação de Jesus. É um particípio aoristo.
Jesus demonstrou claramente que a verdadeira liderança, o verdadeiro poder é o coração de um servo. Para liderar, deve-se servir. Sua humildade é um sinal de verdadeira força. Seu amor que se doa é um verdadeiro sinal de divindade. Cristo veio a este mundo como homem para restaurar o homem. A restauração e a cura do ser humano por meio de Cristo foi dolorosa na cruz. Jesus sofre a morte no desamparo de Deus, mas o Pai sofre a morte do Filho na dor de seu amor. Se o Filho é entregue pelo Pai, o Pai padece seu abandono pelo Filho. Não só o Pai entrega ao Filho, mas também o Filho se entrega a si mesmo, o qual faz referência a uma comunhão de vontades entre Jesus e seu Pai no momento de sua separação total pelo desamparo de Deus na cruz. O acontecimento do desamparo de Cristo por Deus pode ser interpretado pelo amor. Deus é amor. Na cruz, Jesus e o Pai se acham distanciados ao máximo pelo abandono e, ao mesmo tempo, se acham na mais estreita união pela entrega. Pois, do acontecimento da cruz entre o Pai que abandona e o Filho abandonado, procede a entrega mesma, quer dizer, o Espírito. O Pai é o que abandona e entrega. O Filho é o abandonado, entregue pelo Pai. E também por si mesmo. Desta realidade histórico-escatológica procede o espírito do amor e da entrega, que conforta os homens desamparados. O amor é consolo. Algo interessante pode ser escrito: a fé cristã revela um rosto diferente de Deus, revela um Deus crucificado e crucificado pelo amor. No mundo de pecado e violência, o amor não pode matar e destruir, sem ao mesmo tempo se desmentir a si mesmo como amor. Resta, portanto, ao amor somente sofrer e morrer. O amor só pode sofrer, morrer, resistir. Cada vez que a justiça é violada, o amor sofre. Diante do sofrimento do inocente, não há outro lugar para o amor. Não há outro lugar para Deus, senão mergulhar no meio do sofrimento, ao lado do mais fraco, do oprimido, sofrendo com ele. O amor é mais forte que a morte. Deus é amor. Deus vai ao fundo mais profundo do sofrimento e da morte. Sofre e passa pela morte sem por ela ser destruído, abrindo o futuro da esperança e da vida a todos. Deus no Evangelho é aquele que resolve nossa dor e o Senhor que cura nossas feridas. Isso significa que Ele é o nosso Salvador. Salvação é a mensagem de que nosso Deus envolve nossa realidade quebrada. Um Deus que nos abraça completamente. Este é Deus, nosso Salvador. A morte de Cristo foi a morte contra a morte. A ressurreição é o amor de Deus que resolve a nossa dor. A dor de Deus reflete sua vontade de amar o objeto de sua ira. A cruz não é um ato externo de Deus, mas um ato dentro de si mesmo. A cruz era o reflexo de um ato dentro da divindade. A necessidade absoluta do sacrifício do Filho está fundamentada no próprio Deus. O Evangelho foi proclamado antes mesmo da fundação do mundo no que diz respeito a Deus. A encarnação divina e tudo o que Deus faz é por amor. Olha só, meu querido irmão, minha querida irmã, o que está em João, lá no capítulo 3, verso 16. Olha só na versão NVI o que a gente pode ler. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Em Romanos 4:25, na versão NVI, nós também podemos ler: ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. A cruz. A cruz. Não existem caminhos de redenção que podem fazer um desvio e contornar a cruz. Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz. E quando a gente olha na cruz, a cruz, ela possui um símbolo de morte, dor, tristeza. Porém, a morte não limita a Deus. Cristo morreu na cruz, porém ressuscitou. Ele venceu a cruz
venceu a morte. A morte foi morta. A morte foi derrotada. A cruz foi despedaçada. A cruz ficou vazia. O túmulo ficou vazio. A cruz foi crucificada pelo crucificado que crucificou seus problemas, dores e a morte eterna. Por que isso aconteceu? Para que você, ao olhar para a cruz, lembrar que ele vivo está e que na cruz houve a comprovação do maior amor que o mundo já viu. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã que está me assistindo agora, a cruz foi crucificada pelo crucificado, Jesus, o amor, o verbo, a palavra, a verdade. Meu querido irmão, Cristo ama você, Deus ama você. E eu tenho certeza que você vai experimentar cada vez mais o agir e o fluir dele. Que Deus aí possa abençoar a sua vida cada vez mais. Deus abençoe vocês grandemente.